Vamos lá a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Queridos, falar sobre chamado é falar sobre um tema bastante atual. Eu não sei se você tem a certeza do que foi chamado para fazer, mas eu aprendi com esse e mais textos que o chamado na vida de um servo de Deus não é uma questão de escolha, é uma questão de percepção, de você saber qual é a sua missão aqui na terra, é saber qual é o seu sentido, ou qual é o sentido que Deus vai dar à sua vida. Nós não nascemos por acaso, nós não estamos aqui nessa terra de passagem, não foi a sua mãe que planejou ter você. Antes desse planejamento humano, teve um planejamento divino por trás. Você não é a obra do acaso, ou você não é a obra de uma gravidez indesejada. Você é fruto de um propósito de Deus aqui nessa terra. E descobrir esse chamado é uma tarefa não tão muito fácil. É por isso que tem muitas pessoas que quando você conversa, dialoga, essas pessoas te dizem: eu não sei para que fui chamado, porque elas acham que ser chamado por Deus é simplesmente você pregar ou estar com o microfone na mão. É claro que não. Se você ler Romanos capítulo de número 12, é óbvio que dentro das divisões dos dons, Romanos capítulo 12 tem a divisão dos dons de serviço. E esses dons de serviço, pasmem, um deles é o dom de contribuir, outro é de exercer misericórdia. Então Deus dá alguns dons aos homens que não são perceptíveis a todos, mas nunca passarão desapercebidos pelos olhos de Deus. Nós temos muito que aprender com aqueles que foram chamados na Bíblia Sagrada. E os primeiros discípulos que Jesus escolhe, a partir do versículo de número 16, também pode nos ensinar. É um texto bem simples, eu só li o versículo 16, 17 e 18. Mas tem algumas lições bem práticas para a sua vida, para a vida de alguém que foi chamado por Deus, que nós precisamos aprender. O contexto aqui está no versículo de número 9 até o versículo de número 15. Jesus foi batizado por João Batista e depois tentado por Satanás no deserto. Depois desse contexto que Jesus está iniciando o seu ministério, versículo de número 14 diz que João, o que havia batizado ele, aquele que veio anunciar a Jesus, ele foi preso. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 16, que depois que ele começa a pregação do evangelho, versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. Parece uma palavra bem simples, Jesus viu, mas para mim tem um significado muito importante, porque diz a Bíblia que ele viu Simão e André lançando as redes ao mar. A pesca naquela época era uma profissão totalmente comum, que muitas pessoas exerciam, ou seja, não precisava ter uma habilidade fora do comum para ser pescador, só precisava aprender a lançar as redes.
Mas Jesus, quando vai dar início ao seu ministério, e eu não sei se você consegue compreender o peso dessa vista de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é aquele que veio anunciar o reino de Deus, Jesus é aquele que veio concretizar a obra do Pai no Calvário. E para escolher alguém, ele não olhou para um palácio, para um rei, para um imperador bem capacitado. Ele viu 2 irmãos lançando as redes no mar. Isso para mim é divino, porque só Jesus tem a capacidade de enxergar os improváveis. Porque só Jesus tem capacidade de enxergar aqueles que não são. Alguém que tem uma empresa nunca vai querer contratar alguém que não tem alguma habilidade que vai beneficiar a empresa dele. Ele sempre vai procurar alguém que tenha uma habilidade em comum para quê? Para fazer frutificar a empresa que ele tem. Agora, ainda bem que 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, Jesus não é empresário e reino de Deus não é empresa. Jesus não precisa de alguém incomum para fazer coisas extraordinárias. Jesus só precisa de pessoas comuns e disponíveis. E você sabe qual é a lógica do mundo? Eu preciso de alguém com muita capacidade. E a lógica do reino? Eu preciso de alguém comum, mas que esteja disponível. Porque Deus pode fazer coisas grandes com gentes comuns. Ele viu, e talvez você esteja no complexo de inferioridade, dizendo: eu não posso fazer a obra de Deus, eu não sou digno do chamado porque sou comum. Aí é que está, o fato de você reconhecer que é comum, já é a porta aberta para Jesus fazer coisas incomuns através de você. Ele viu Simão e André lançando as redes no mar. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eles estavam na sua rotina. Lançar as redes era o que eles faziam todos os dias. Pescador tem que pescar. E como se pesca? Lançando as redes. Eles estavam na rotina deles. Mas quando Jesus decide chamá-los, Jesus invade essa rotina e muda ela totalmente, ao ponto de Jesus dizer: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Isso daqui é fantástico, porque chamado é você dar a liberdade de Jesus invadir a sua rotina e mudá-la por completo. Eu sei que você já tem uma rotina pré-estabelecida, você já tem planos, você já tem objetivos, você já tem metas, você sabe aonde quer chegar. Só que tem um porém: quando Jesus te chama, Ele vai invadir a sua rotina para mudá-la por completo. Moisés, em Êxodo capítulo 3, tinha a sua rotina: pastorear as ovelhas de seu sogro. Só que quando ele atravessa o deserto e para no Horebe, Deus invade a rotina. E de pastor de ovelhas, ele vai para legislador de Israel. Davi já tinha sua rotina, pastoreava as poucas ovelhas de seu pai. Até que um dia, em 1 Samuel 16, Deus decide invadir a sua rotina, visitando a sua casa através de Samuel e mudando totalmente a história daquele rapaz. Gideão já tinha sua rotina, estava malhando trigo no lagar, até que um dia Deus decidiu visitar o seu ambiente de trabalho.
Então tenha certeza de uma coisa: se você foi chamado por Deus, um dia Deus vai invadir a sua rotina. Um dia Deus vai mudar a tua história. Mateus, você não sabe o sonho que eu tenho. Eu já tenho metas pré-estabelecidas. Tudo bem, Ele vai invadir para dizer para você: o que eu tenho é maior. Eu sei que você já tem um caminho pré-estabelecido. Tudo bem, os seus sonhos são lindos, são maravilhosos. Eu também tenho sonhos, mas um dia, quando Deus invadiu a minha rotina, Ele disse: Mateus, o caminho que eu tenho para você é maior e melhor. Então saiba, quando você decide abrir o seu coração para o que Deus tem para você, Ele talvez mude algumas coisas. Ele talvez mude alguma rotina sua. Ele não somente viu, mas também invadiu essa rotina. Quando Ele invade essa rotina, no versículo de número 17, Jesus diz: sigam-me e eu os farei. Eu acho fantástico essa sequência. Sigam-me e eu os farei. Para quem é chamado, você não pode mudar a sequência do chamado. Sigam-me e eu os farei. Seguir aqui não é só ir atrás de alguém. O seguir aqui está envolvido o discipulado. Essa mesma palavra Jesus repete: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Discipulado, renúncia, tomar a sua cruz, aprender dele. Agora, o fazer vem depois do seguir. Porém, muita gente que é chamado inverte, quer fazer sem seguir. E sempre que você inverte isso, você faz sem eficácia. Tem muita gente que não quer sentar para ser tratado, mas quer que Deus use ele para tratar outros. A ordem sempre será essa: primeiro Deus faz em você, para depois fazer através de você. Primeiro Deus trata você, para depois Deus tratar outros através de você. Nunca inverta o chamado. Por quê? Porque gente ferida no altar sempre vai ferir outros. Agora, gente curada no altar sempre vai curar outros. Siga-me e eu os farei. Nós precisamos parar para ouvir, para depois se levantar para ensinar. Eu amo todo mundo citando 1 Reis 17. Elias é profeta, e o camarada fala segundo a sua palavra para Acabe: não vai chover, e não chove. Em 1 Reis capítulo 18, quando ele fala com Deus, fogo cai do céu. O camarada é poderoso mesmo. Só que antes dele se colocar de pé diante de Acabe, aconteceu uma coisa em Tiago 5,17. Disse Tiago: Elias era homem comum, segundo as mesmas tentações que nós, mas orou incessantemente para que não houvesse chuva nem orvalho em Israel. Então, antes dele se colocar de pé diante de Acabe, ele se colocou de joelho diante de Deus. Um ministério só é eficaz quando primeiro você é tratado por quem vai te usar. O ministério só é eficaz quando primeiro você tem a humildade de se colocar de joelho diante de Deus. Você nunca terá autoridade para falar de oração se você não ora.
Eu sei que vai doer, irmãos. Eu não queria falar isso para você. Eu queria falar que hoje tem vitória para você. Mas eu creio que essa palavra vai incentivar você a ter um ministério poderoso. Você não pode falar de palavra se você não passa nem sequer 1 hora lendo ela. Em nome de Jesus, tenha autoridade primeiro no seguir. Depois você terá autoridade no fazer. Deus levante gente que não tenha dificuldade de acordar domingo de manhã e falar: eu vou para a escola bíblica dominical. Eu quero, irmão, e esse é o desejo do meu coração, que pessoas sejam forjadas no seguir. Como? Sendo discipuladas pelo seu pastor, sendo discipulado pela sua pastora, sendo discipulado pela sua liderança. E eu creio que nesse seguir, Deus te dará a autoridade necessária para fazer coisas extraordinárias. Irmão, fala para mim, 3 anos e meio andando com Jesus é uma baita de uma faculdade, né? Aprende muitas coisas, não aprende? Mas mesmo andando 3 anos e meio com Jesus, Jesus ainda olha para os discípulos e diz: vocês não estão preparados ainda. Atos capítulo 1, versículo 8: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em nome de Jesus, nunca troque a ordem. Primeiro siga. Primeiro prove que o Senhor é bom. Primeiro leia a Bíblia. Primeiro ore. Primeiro seja tratado. Primeiro saiba o que é acordar de manhã. Primeiro saiba o que é a dor na barriga do jejum. Primeiro saiba o que é renunciar uma noite de sono para orar. Primeiro saiba o que é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Primeiro saiba o que é ouvir a tua liderança. Primeiro saiba seguir, para depois você ter um ministério poderoso. E muita gente por aí falando do que não tem autoridade. Ensina sobre liderança, mas nunca se submeteu a uma. Ensina sobre disciplinas espirituais, mas quem está ensinando nunca teve. Primeiro siga. Depois, Ele vai te fazer. Fazer o quê? Aí diz a Bíblia: pescadores de homens. Só que eu acho bacana isso aqui, porque o pescadores de homens é Jesus usando o que eles faziam para ilustrar o que eles seriam depois. Não é algo literal. Não é que Jesus ia dar uma rede para eles, eles iam assim nos homens e jogar a rede e ficar puxando os homens. Não. O que Jesus está dizendo é que a habilidade que vocês têm agora não é uma habilidade que eu vou jogar fora. É uma habilidade que eu vou reutilizar, mas agora para a glória do meu nome. E você quer descobrir, e geralmente Deus usa as suas habilidades naturais para a glória do nome dele. Tem gente que diz assim: para que eu fui chamado? Peraí, o que você fazia antes de Cristo? Mateus, eu cantava no forrozinho. E você acha que Deus te deu essa voz maravilhosa para depois que você confessar o nome dele como seu único e suficiente Salvador, ele jogar a tua voz fora? Ele tem a capacidade de reutilizar aquilo que você usava para louvor do teu nome, para louvor do nome de qualquer outra pessoa, mas agora para louvor do nome dele. Tem gente que antes de Cristo tinha uma capacidade incrível, o quê? De liderar. Aonde o camarada chegava, o camarada era destacado. Em qualquer grupo da escola, as pessoas brigavam para ter ele no seu grupo. Tem gente que antes de Cristo, eu não sei se você está conseguindo pegar, mas Paulo disse: os espirituais discernem aquilo que é espiritual. Tem gente que antes de Cristo tinha uma facilidade de falar em público, apresentar trabalho, não precisava nem o camarada levantar a mão e dizer: eu vou apresentar, todo mundo dizia: ele.
Por quê? Fala bem. Você acha que depois de Cristo, Jesus vai jogar fora ou descartar essa sua habilidade? Tem gente que tem uma facilidade. Irmãos, na nossa antiga igreja, tem um rapaz que qualquer instrumento que ele mete a mão, em meses ele aprende. Com uma facilidade terrível. Você acha que isso não é uma habilidade que pode ser usada para a glória de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não descarte as suas habilidades naturais. Deus pode usar elas para a glória do nome dEle. Tem gente que tem uma paciência para cuidar de criança, mas é a paciência de Jó misturada com a de Moisés para aguentar os pentecostais. Conhece a criança pentecostal? É a do movimento. Tem gente que tem uma capacidade de cuidar de criança de uma tal forma, e Jesus está dizendo: eu posso te usar nessa área, para você ter uma clareza daquilo que Deus te chamou para fazer. Observe os seus dons naturais, observe as suas habilidades naturais. Eu os farei pescadores de homens. Vocês vão pregar, mas vocês, unidos à sua habilidade natural, vão anunciar as boas novas. E há diferenças entre pescadores de peixes e pescadores de homens. Pescadores de peixes lançam a rede, pegam vivos peixes e matam. Agora os pescadores de homens lançam a rede, pegam eles mortos e dão vida aqui. Antes você não fazia isso, mas hoje o chamado que Deus tem para nós é: busque os mortos para a vida que eu tenho para dar. Eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, versículo 18, e eu finalizo. No mesmo instante. Para mim isso aqui é uma resposta ao chamado. Me desculpe que eu vou lhe falar. Jesus não sou eu que, quando peço uma resposta a alguém, esse alguém responde assim: ó, semana que vem eu te dou a resposta. Jesus não é assim não. Quando Jesus lhe chama, Ele exige de você uma resposta imediata. Ou você acha que você é a última Coca-Cola do deserto e sem você a obra de Deus não vai para frente. Ninguém é substituível na obra de Deus. Mesmo Moisés sendo Moisés, quando ele morre, em Josué capítulo 1, Deus já tem um substituto. Mesmo Elias sendo Elias, quando ele sobe, Deus já tem um Eliseu. Não ache que você é insubstituível. Saul achou que era insubstituível. Deus disse para Samuel: mal ele sabe que eu já tenho um outro preparado. Em nome de Jesus, quando Deus lhe chamar, não demore em responder o chamado. Não fique enrolando. Não, eu vou ajeitar minhas coisas aqui. Eu vou só concretizar alguns planos que eu tenho. Depois eu respondo. Não, quando Ele te chama é na hora. Vai ao racha. No mesmo instante, o que eles fizeram? Deixaram as redes e o seguiram. Chamado de Deus também envolve deixar algumas coisas para trás. Isso aqui é difícil, você sabe por quê? Porque é o empreendimento da família.
uma família um pouquinho mais à frente, Tiago, João, Zebedeu, que era o pai deles. Era um empreendimento da família. É difícil, gente, deixar algumas coisas por causa do chamado. Só que Jesus deu uma certeza. Por quê? Os discípulos perguntaram certa feita, depois que Jesus diz assim, em Mateus capítulo 19, depois da história do jovem rico, os discípulos perguntam: nós deixamos tudo para te seguir, e aí? Jesus disse: ninguém que tenha deixado tudo para me seguir vai ficar sem receber 100 vezes mais. E não é no céu não. Jesus disse: ainda nessa vida. Às vezes a gente fica tão preso naquilo que a gente tem, que a gente se esquece que o que Ele tem para nos dar sempre será 100 vezes mais do que aquilo que nós temos agora. Então, em nome de Jesus, a pergunta que eu lhe faço nessa noite, nessa manhã, né? Misericórdia. Nessa manhã é: o que você tem deixado para seguir a Jesus? O que você tem abandonado para seguir a Jesus? O que você tem deixado para trás para viver aquilo que Ele tem para você? Se Ele realmente te chamou e você tem certeza, convicção desse chamado, algumas coisas vão ter que ficar para trás. Algumas amizades vão ter que ser abandonadas. Algumas alianças vão ter que ser desfeitas. Alguns ambientes você não vai poder mais pisar. Alguns lugares você não vai mais poder frequentar. Alguns hábitos você não vai ter mais. Alguns gostos você vai ter que abrir mão. Pescar é pecado? Claro que não, gente. Mas para viver o que Deus tem para a gente, às vezes a gente vai precisar abandonar algumas coisas. E não fique chateado se você vê algumas pessoas usufruindo daquilo que Deus mandou você abandonar. Aí você fica: Senhor, mas fulano faz. Você não é fulano. Mas Mateus, todo mundo faz. Não tem problema. Não volte a fazer aquilo que Ele te mandou abandonar. Será que na época de Jesus teve gente que seguiu a Jesus sendo pescador? Teve. Mas Simão e André, para seguir a Jesus, tiveram que abandonar as redes. Então, se Jesus te mandou abandonar, não murmura não. Vai ter outras pessoas na tua frente fazendo aquilo que você fazia, e você vai dizer: por que eu não posso fazer? Porque contigo é diferente. Teve muita gente que seguiu a Jesus sendo pescador, não teve? Mas ter experiência do Getsemane, os outros não tiveram, mas quem abandonou teve. Quem não abandonou, beleza, seguiu Jesus, foi discípulo de Jesus, deve estar no céu agora, mas a experiência de Atos 2, só quem teve foi quem abandonou. Então, se você quiser viver o que ninguém jamais viveu, abandone aquilo que os outros não têm coragem de abandonar. Vai ter coisas que você só vai viver depois que abandonar. Vai ter experiências que você só vai viver depois que deixar. Eu ainda creio que o chamado é doloroso, mas vale a pena. Machuca deixar algumas coisas que é tão natural na nossa vida, mas vale a pena.
Eu sei que dói abandonar algumas coisas que a gente sonhou, projetou, mas esse é o caminho perfeito. No dia que eu conseguir, rapaz, em nome de Jesus, saia daqui nessa manhã com essa palavra queimando no seu coração. Abandonar algumas coisas ainda sempre, e sempre será o melhor caminho.